Bom dia novamente. Agradecer a permanência aqui na galeria para poder me escutar, né? Deputado Nitinho, presidente Garibaldi, o líder da oposição, Paulo Júnior, e o queridíssimo deputado Dr. Manuel Marcos, né, que fez uma fala e uma reflexão tão importante sobre o que é o mais importante a gente está discutindo, a gente está criando, né, que são políticas públicas, né, que possam garantir a vida, condições dignas, né, de sobrevivência. E sobre a questão, né, do Dia Nacional da Redução da Mortalidade Materna e da Saúde da Mulher, eu vou trazer aqui uns dados antes de apresentar o vídeo, né, de Rose, né, que em Sergipe, seu deputado, registrou, né, em 2022, Sergipe registrou a segunda maior taxa de mortalidade materna do Brasil, né, com 98,2 óbitos a cada 100 mil partos, ficando atrás apenas de Roraima. Esses números são inaceitáveis e refletem a falta de acesso adequado aos serviços de saúde. Então, é sobre isso que a gente deveria estar discutindo, né? Como reduzir, né, essa mortalidade e tantas negações de direitos, né, de populações mais economicamente, né, desfavorecida, menos, né, economicamente. Eu vou colocar o vídeo, né, de Rose, que ela faz parte do Comitê de Combate à Mortalidade Materna, que ela traz algumas reflexões e informações sobre o tema. Por favor. Olá, eu sou Rose Fonseca, representante da sociedade civil no Comitê Estadual de Mortalidade Materna, de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal do Estado de Sergipe, presidido pela competentíssima médica sanitarista Priscila Batista. Tem o objetivo de analisar os óbitos maternos no Estado e também prevenir que eles aconteçam, reduzir. A maioria dos óbitos maternos, eles acontecem por causas evitáveis. Essas causas evitáveis, então, elas são de responsabilidade de todo mundo, da sociedade civil, das entidades, das prefeituras, dos órgãos, dos aparelhos do Estado. Esse comitê, ele é vinculado à Secretaria de Saúde do Estado, mas várias entidades, várias ONGs e instituições fazem parte. É importante que a gente olhe para essa camada, porque a mortalidade materna, ela atinge, na sua maior parte, mulheres periféricas, mulheres pobres, mulheres pretas. E duas pautas que para mim são riquíssimas dentro desse processo que a gente precisa olhar, que são pautas tabus, né, e muito pouco valorizadas, olhadas, né. Agora mesmo está estudando a questão da reforma obstétrica. Uma delas é a violência obstétrica, né, que acontece com muita frequência e de certa forma normalizada, né. E percebo que as mulheres de classe média ainda correm atrás dos seus direitos, mas as mulheres menos favorecidas, elas são violentadas por uma questão assim até de normalização desses processos de violências. E é isso que precisa ser olhado, que precisa ser pautado, né, e estudado e lidado com isso de forma mais com políticas públicas e com responsabilidade social. Outra também é a gravidez na infância. Agora o comitê, junto com várias ONGs e sociedade civil, está numa campanha esse mês em favor do zero gravidez na infância. Meninas aqui em Sergipe, muitas meninas têm entrado em hospitais e saíram com outras meninas, com outras crianças de dentro, com crianças no colo. Essa violência, ela atinge toda a camada social e é preciso ser olhada, tirar o tabu. Existe a lei
que prevê que até 14 anos a criança ela tem direito à interrupção lícita da gravidez. Então, isso também a gente olha e entende também que com a formação de uma criança até 14 anos inferior o corpo não está propenso ainda a uma gravidez, é mais um motivo de mortalidade materna essas crianças engravidarem. Precisamos deixar de normalizar. Muito obrigada, Rose, né, por você trazer, né, apresentar esse vídeo, trazendo, né, a questão da responsabilidade social do Estado em referente a políticas públicas, né, para combater a mortalidade materna, e bem como essa campanha, né, de zero gravidez da infância, que é uma pauta que eu vou até falar, né, logo depois, porque ontem a gente teve uma conquista muito importante através de uma ação civil pública, né, aqui no estado de Sergipe, né, no que diz respeito ao enfrentamento à violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, por isso que é urgente que o governo do estado, em parceria com os municípios, invista de forma contínua e eficaz na saúde da pessoa gestante. Isso inclui orçamento, a gente está discutindo as leis orçamentárias, daqui para o final do semestre a gente vai debater e aprovar a LDO, né, para que tenha ampliação do acesso ao pré-natal, capacitação, deputado doutor Manuel Marcos, de profissionais de saúde e a garantia de condições adequadas nas unidades de atendimento. Vou dar uma parte ao excelentíssimo deputado doutor Manuel Marcos. Pode estar. Vai ligar. Obrigado. Sim. Estou me ouvindo? Sim, sim. Pronto. Obrigado. Baixe mais um pouquinho. Obrigado, obrigado, deputada, pela parte. Quero agradecer a exposição ali da senhora ou senhorita que expôs esse quadro interessante, evidenciando aquilo que eu falei, a importância da assistência pré-natal, né? A gravidez na adolescente, a gravidez, principalmente, que normalmente ocorre gravidez indesejável, entendeu? É uma coisa que tem que ser altamente acolhido nos postos de saúde por profissionais especializados. Por quê? Porque muitas vezes, além da imaturidade ainda hormonal dessa paciente, elas não estão com os órgãos ainda preparados para aquela gravidez, ela corre o risco, por falta de cuidados inerente a esse momento, de contrair uma gravidez e contrair uma DST, uma doença sexualmente transmissível, que vai ser danosa não só para o curso da sua gravidez, mas, sobretudo, para o curso da vida daquele recém-nato. É muito grave. No passado, quando nós tivemos uma endemia de sífilis no Brasil, pelo treponema pálido, entendeu? Muitas pessoas, muitas crianças nasciam com lesões no coração, no cérebro, graças à sífilis transmitida do pai para a mãe e da mãe para o filho. E as crianças nasciam com graves doenças cardíacas, levando à morte, e a doença cerebral nascer com o crânio aberto, o cérebro exposto e etc. Então, é importante que o serviço de pré-natal seja feito com qualidade, com médicos especializados, né, com equipes multidisciplinar especializada, para que a gravidez das nossas brasileiras sejam uma gravidez bem orientada e a que as futuras gerações sejam gerações saudáveis. Parabéns, deputado. Obrigada, doutor Manuel Marcos, né, por trazer
né, mais essas informações importantes sobre o assunto. Mas antes, né, de falar sobre a ação civil pública da Caritas, eu só queria que o líder do governo estivesse aqui também para fazer, né, umas considerações do que ele disse. Né? Quando a gente citou os jogos de azar, né, ligados, não é só o tigrinho. O tigrinho é uma das modalidades. Né, são vários jogos de cassino online que não é legalizado nem pelo governo do estado. São coisas diferentes. Loterias como a Loto Fácil, né, como a Mega, já existiam, já são legalizadas há muito tempo. Né? Existe, né, a aprovação do projeto da Betis, mas é específica para jogos, né, ligados aos campeonatos, né, nacionais, estaduais, que tiveram algumas, né, empresas que foram liberadas, mas isso para esse tipo de jogos referente aos campeonatos, né, de futebol, que são diferentes não só da propaganda do Tigrinho, que está, né, no site do Banese, que foi criado pelo governo do estado, que deveria ser de responsabilidade do governo do estado, que passou por Banese. E outra coisa, essa pauta é uma pauta pública e não é no gabinete que vai resolver, não. A população precisa saber. A comunicação, os jornalistas, radialistas, precisam saber o que está sendo discutido. O que eu provoquei foi uma reunião pública, uma escuta pública, uma audiência pública, para trazer isso, porque não foi um choque de desinformação, não, doutor Manuel Marcos, foi um descumprimento e desvirtuar o objetivo da lei que a gente aprovou. Isso afeta o governo do estado e afeta principalmente nós, deputados, que aprovamos, porque aprovamos com a finalidade de que aumente recursos para garantir políticas públicas, principalmente para as pessoas mais vulnerabilizadas. Então, por isso que é importante eu trazer essa reflexão sobre... É importante uma explicação pública, porque o debate é público, já virou nacional. Ontem mesmo à noite eu dei uma entrevista à CNN falando sobre esse assunto, já que eu tenho um projeto aqui que eu protocolei justamente para impedir que a administração pública, as empresas privadas que são contratadas pela administração pública não realizem propaganda. E um próprio site, que é do Banco do Estado de Sergipe, né, está divulgando, né, esses jogos online, porque é muito, sabe? Jogue só 10 centavos, 50 centavos, tal. Ali a pessoa vai viciando, porque é um vício e está aí enriquecendo alguns donos dessas empresas e alguns digitais influencers que se utilizam disso, ganham muito dinheiro em cima para divulgar esses joguinhos, e o governo do estado, né, utilizando a plataforma do estado para fazer essa divulgação. E isso é muito, muito grave. Bom, ontem, né, até eles estiveram aqui, né, a advogada Ariadna do Carmo e o doutor Hugo Messes, né, porque a Caritas Brasileira Nordeste 3, que faz parte do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, doutor Manuel Marcos, ganhou uma ação civil pública importantíssima contra o Estado de Sergipe, que vai garantir a proteção de direitos das nossas crianças e adolescentes. E o que aconteceu? A Caritas solicitou informação à Secretaria de Segurança Pública de Sergipe sobre o quantitativo de peritos e equipamento para atender as crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual. E a resposta da SSP foi chocante, que Sergipe tem apenas 10 peritos médico-legistas em todo o estado, todos lotados somente aqui na capital de Aracaju. Por isso que a Caritas, através do ISA, que é um instituto que chama Ação e Proteção de Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual, e também dos advogados que eu falei, né, Ariadna do Carmo e doutor Igor Messes, apresentaram ontem uma sustentação oral
e ganharam a apelação lá no Tribunal de Justiça de Sergipe para que o Estado regionalize a perícia técnica nos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes em 120 dias. O Estado de Sergipe tem 120 dias para descentralizar. É inadmissível que uma criança que sofra violência lá no Alto Sertão tenha de vir para cá, para a capital, para fazer, porque somente há 10 peritos e todos lotados aqui na capital. Com isso, Sergipe, o governo do Estado, será obrigado a ter serviços de perícia médica em todo o Estado e não só na capital para atender as vítimas. Essa é uma vitória muito importante e um marco, especialmente agora em maio, que é o mês do Faça Bonito, que é uma campanha nacional de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Um passo gigante para proteger as crianças e adolescentes e criar precedentes judiciais mais fortes na garantia das nossas crianças e adolescentes. Então, parabéns à Caritas e também o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Bom, por fim, que tem outro assunto, doutor Manuel Marcos, vou tentar ser sucinta para que o senhor está ali atenciosamente escutando, juntamente com os dois que compõem a mesa, e o deputado Paulo Júnior. Ontem, infelizmente, aconteceu um dos mais vergonhosos episódios da política brasileira. Em uma cena de completo desrespeito, um dos senadores que estavam numa comissão para tratar o PL da devastação ambiental atacou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, com uma violência racista, machista e misógina, típica da extrema-direita, mas que extrapola os limites da democracia brasileira e da institucionalidade que o seu cargo existe, porque ela é uma mulher negra, que é ministra, e independentemente, como ele disse, não, eu vou tratar não como uma ministra, mas não como uma mulher, mas como uma ministra, como se o cargo dela, o fato de ser mulher, é menos importante do que ser ministra. Isso é uma violência muito grande. Então, toda a solidariedade à ministra Marina Silva, que bravamente, que não se intimidou, de forma corajosa, demonstrou que o lugar dela é onde ela quiser. E no auge da sua arrogância e violência, o senador mandou a ministra Marina Silva se colocar no seu lugar, no lugar dela. E sabe qual é o lugar de um homem branco que destina uma mulher negra? O lugar que ele quis... que ele induziu dizer que era a senzala, mas o lugar da submissão e do silenciamento. É isso que ele acha que uma mulher negra deve ter, o lugar de invisibilidade, de silenciamento. Mas a esses lugares, nós, não só mulheres negras, mas mulheres trans, mulheres da periferia, mulheres quilombolas, indígenas, não votaremos. Porque o nosso lugar é onde a gente quiser. E o lugar de Marina Silva é o de ministra de autoridade do Estado brasileiro, e, além disso, é o lugar de uma mulher negra de 67 anos, do norte do país, lutadora popular, referência mundial na luta ambiental e uma ex-senadora e ex-deputada federal. Mas é importante destacar que esses ataques racistas e misóginos contra a ministra Marina Silva acontecem, deputado doutor Manuel Marcos, justamente por sua posição histórica em defesa do meio ambiente e em meio ao debate da PL da devastação ambiental, que é o projeto de lei número
2159 de 2021, aprovado semana passada no Senado e que é considerado o maior retrocesso legislativo ambiental dos últimos 40 anos. E não podemos admitir justamente, em um ano em que o Brasil é sede da COP30, justamente para debater a importância da defesa do meio ambiente, para combater as crises climáticas provocadas pelas mudanças climáticas no mundo todo. Esse projeto, doutor, institui a licença ambiental autodeclaratória que dispensa a verificação. Mais 3 minutos, deputado. Senhor presidente. Que dispensa a verificação prévia dos órgãos fiscalizadores. O PL também dispensa o estudo de impacto ambiental e o licenciamento para atividades como agricultura, pecuária, beneficiando, infelizmente, a mineração e o agronegócio. É importante que a população sergipana entenda que desmatamento não acontece só na Amazônia e no Cerrado. Segundo o relatório anual do desmatamento, Sergipe foi o 3º estado com maior desmatamento proporcional do Brasil em 2022, sendo os municípios de Gararu, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo e Tobias Barreto os que tiveram mais áreas desmatadas aqui no nosso estado. Por isso, é fundamental que todos os deputados federais por Sergipe estejam engajados contra a tramitação desse projeto lá na Câmara dos Deputados. Precisamos derrotar o PL da devastação ambiental com mobilização, pressão popular, lutas nos territórios e resistências nas instituições. Por isso que estamos fazendo aqui a nossa fala. Por fim, hoje, estaremos, a nossa mandata, que tem alguns que estão aqui, estará realizando uma reunião aberta sobre a luta antimanicomial com o tema Cuidar é garantir direitos, não aprisionar. Em alusão, senhor presidente, ao Dia Nacional de Luta Antimanicomial, que foi comemorado no último 18 de maio. E o objetivo é fortalecer a rede de atenção psicossocial, garantir orçamento para políticas públicas, combater a logística manicomial e enfrentar os interesses privados que se alimentam do sofrimento alheio. Na oportunidade, será também apresentado, senhor presidente, o PL sobre saúde mental, que estamos construindo em diálogo com os movimentos sociais que estarão lá hoje presentes. Então, quem quiser comparecer, será hoje, eu acho que às 14 horas, não tem um horário aqui, a partir das 14 horas, na Rua Estância 331, vizinho à DGV, que é a Casa Linda Brasil. Quem não sabe, é uma casa que tem um mural com a bandeira LGBT e uma foto de Marielle Franco. Então, todos e todos estão convidados, quem quiser participar desse debate, dessa reunião. É isso, senhor presidente. Amanhã estarei aqui de volta com vários outros assuntos. Uma boa quarta-feira. Não há mais oradores inscritos.